Capítulo 5. As 5 leis do ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que se decidir por um ou outro, qual escolheriam? A bruxuleante luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. O ouro, disseram a uma só voz os 27 ali reunidos. O velho Calabab sorriu astuciosamente. Atenção, atalhou ele, levantando o braço. Hoje são os cães selvagens ferindo a noite. Eles uivam e ganem, porque estão mortos de fome. Mas deem-lhe de comer e o que fazem? Começam a brigar e a andar empertigados. E continuam brigando e andando empertigados sem dispensar em um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Peçam-lhes que escolham entre o ouro e a sabedoria, e o que eles fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se uns bebês chorões porque não têm mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Calabab escondeu as pernas magras sob a túnica branca porque tinha começado a soprar o frio vento da noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa viagem, cuidaram dos meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto e enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-me das minhas mercadorias, contar-lhes-ei esta noite a história das 5 leis de ouro. Uma história diferente de qualquer outra que já tenham ouvido antes. Ouçam com profunda atenção minhas palavras, pois se seguirem e conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa sobre um dossel azul, as estrelas brilhavam no céu claro como cristal da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão contra as possíveis tempestades de areia. Mais para o lado, achavam-se os grandes fardos de mercadoria, caprichosamente empilhados e cobertos por peles. Próximo dali, o rebanho de camelo espojava-se na areia, alguns ruminando satisfeitos, enquanto os outros dormiam, enchendo o ar com seus roncos. Vocês nos contou muitas boas histórias, Calabab, disse o chefe dos enfardadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte, quando então teremos concluído nosso serviço contigo. Falei-lhe de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso, taribando. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfardadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o mais rico, e isso porque sabia, como nenhum outro homem antes dele, como ganhar dinheiro. Esta noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos de acordo com as informações que Nomassir, seu filho, me comunicou há muitos anos em Nínive, quando eu não passava de um garoto. Meu patrão e eu mesmo ficamos uma vez até tarde de noite no palácio de Nomassir. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes caríssimos para serem examinados por Nomassir, até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso de requintado buquê que aqueceu meu estômago tão desacostumado dessa bebida fina.
Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai, em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume na Babilônia, como sabem, que o filho do pai rico vivam na casa paterna na esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomazir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe essas palavras. Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre a nossa gente. Para você começar bem, eu lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive quando iniciei, como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe às mãos este saco com moedas de ouro. Se você usá-los com discernimento, ele constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, sob sua custódia, esta tabuinha de argila, onde estão gravadas as 5 leis do ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para o seu próprio ato, ela se transformará e lhe trará competências e seguranças. Daqui a 10 anos, volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que me mostrou valioso e me apresentar provas disso, eu o farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso e darei aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomazir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila cuidadosamente envolvida em um tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria. Os 10 anos se passaram e Nomazir, como tinha sido combinado, retornou à casa do pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem e para a qual convidaram um grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos num dos lados do grande salão e Nomazir apresentou-se diante dele para prestar contas de sua viagem como tinha prometido ao pai. Já era noite, o aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios, dos candeeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em tunas brancas abanavam ritmamente o úmido ar com longas folhas de palmeira. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Nomazir e seus 2 filhos, ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre o tapete atrás dele, ouvindo-o avidamente. Meu pai, começou a dizer Nomazir, cheio de respeito, inclino-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas na maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nesta cidade como um vassalo de sua fortuna. E me deu um saco com moedas de ouro, e me concedeu liberalmente a atenção de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não a usei com perícia. Ele fugiu de minha inexperiente mão como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho, sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 10 homens bem falantes que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz, mas tão veloz, que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor do que ele. Por isso, estava disposto a apostar qualquer soma,
por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro de toda a Babilônia. Mas, comparado ao deles, zombavam meus amigos. O animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser abatido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivessem me fazendo um grande favor, a participar com eles na aposta. Eu fiquei entusiasmado logo com o plano. O nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pode deixar de rir. Mais tarde, eu descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando novas presas. Creio que todos aqui já perceberam que o homem em Nínive era um associado deles, que dividia entre eles os lucros da aposta. Esse astucioso golpe deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidados dali para frente. Logo, aprenderia outra igual amarga. Na caravana havia um outro homem com quem estreitei laços de amizades. Ele era filho de um pai rico como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias que podiam ser adquiridas por um preço insignificante e uma clientela de primeira qualidade, dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte, acreditando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando neste meio tempo ser um comprador burro e gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorara. A loja repleta de mercadoria que ninguém queria comprar e eu sem dinheiro para adquirir outras, passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. A isso me seguiram meu pai dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitariam para ganhar algum dinheiro. Então vendi o meu cavalo, vendi o meu escravo, vendi grande parte da minha roupa para que pudesse comer e ter um lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me deu e onde tinha gravado as 5 leis de ouro. Li com extremo cuidado todas suas sábias palavras e percebi que, se ao menos eu tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que, se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras que meu pai gravava sobre as tabuinhas de argila que ele me entregou há 10 anos. Primeira das 5 leis de ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos a fim de criar um fundo para o seu futuro e o da sua própria família. 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. Terceira lei. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experientes em seu manuseio. 4.
O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E quinta, o ouro escapa ao homem que o faça e o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Essas são as 5 leis de ouros gravadas por meu pai nas tabuinhas, propondo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrada pela continuação da minha história. Eles, então, encararam o pai. Contei-lhe sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue a seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela sempre que possível uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha que fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar, antes de completar os 10 anos, muito mais dinheiro do que aquele que o Senhor me deu, que havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem me tinha tornado amigo, disse: "Você é um jovem econômico que não gasta temeiramente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro?" "Sim", respondi-lhe. "Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que perdi." "Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória. Saiba que o seu dinheiro que está sendo economizado pode trabalhar para você." Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro que meu pai me deu escorregou como água e tenho muito medo de que meu atual se vá pelo mesmo caminho. "Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com dinheiro", disse ele. "Dentro de 1 ano, as muralhas externas terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em toda Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões e o rei ainda não pensou em providenciá-lo. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho muito distante e trazer a Nínive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos fornecer metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal que poderá ser vendido a um preço bem mais alto." Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade de aplicar a terceira lei, que é investir as minhas economias sob orientações de homens sábios. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e o meu pequeno depósito de ouro cresceu com a transação. Com o tempo, fui aceito como membro desse grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos, levando a seu exame antes de lançarem qualquer tostão. Protegiam o principal contra toda eventualidade e não se metiam em nada que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas, como a de cavalo de corrida ou de expedições dos mares em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não poderiam sido nem sequer analisadas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e a garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro.
À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Devido aos meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes meu pai provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e quando aparece vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-los, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um escravo. Nomacir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, um de cada 10, 3 pesados sacos de couro. Namazir pegou um deles e colocou-o no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhe essas palavras. O Senhor me deu, quando há 10 anos atrás deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia, pois está aí. Como devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive, de igual peso, uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moeda de ouro. Assim dizendo, tirou-os da mala do escravo e, do mesmo modo, colocou-os no chão diante do pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos do que o seu ouro. Mas ainda assim, quem poderia aquilatar as moedas de ouros a um valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que o têm, mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não têm, como também provar sobejamente estes 3 sacos de ouro. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosidade em sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem as lições e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Calabab terminou sua história e olhou interrogavelmente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês essa história, Nomazir? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Que não pensariam esses niverianos homens de que lhes dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito, mas ai de mim, não consegui juntar nenhuma moeda de ouro. Desperdicei todas e usei algumas sabiamente. Outras tantas esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino que alguns homens tenham muito ouro enquanto outros não têm nada? Pois vocês estão errados. Os homens têm dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e a sabem empregá-la. Por ter aprendido a empregar bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para seus proprietários constrói-se gradualmente porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo, ano após ano, acaba por levar à realização. A observância das 5 leis de ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido. E temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque minha juventude pude ver o quanto eram valiosos e não sosseguei enquanto não as revisei na memória por suas próprias palavras. Primeira lei. O ouro vem de bom grado
e numa quantia crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos a fim de criar um futuro e um fundo para si e o de sua família. Todo homem que separa religiosamente 1/10 dos seus ganhos e investe-lo sabiamente criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultuoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio para mim, em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei aumentaram ainda mais, como acontecerá com vocês mesmos e seus lucros, e continuará aumentando. Este é o resultado da primeira lei. Segunda lei de ouro. O ouro trabalha diligentemente e com alegria para o homem prudente, que possuindo-o, o encoraja para que ele se torne um empregado lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro é realmente um trabalhador bem disposto. Ele está sempre ávido por multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separada uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. Terceira lei de ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e ele não gosta de pessoas insensatas. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco seu tesouro, mas em sempre preservá-lo em segurança e gozar com satisfação seu crescimento. Quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósito com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. Tais situações são a miúdes, preenches de perigos de perca, e quando bem examinadas por homens sábios, revelam possibilidades pequenas de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósito com os quais não está familiarizado. Comete muitos erros e paga com seu tesouro a falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de acordo com os conselhos dos homens acostumados a lidar com finanças. Quinta e última lei do ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos a conselhos enganadores, conselhos de trapaceiros, e lembra-se que existem bastantes fraudadores ou pessoas que você confia e eles são inexperientes, mas têm desejos e usam palavras românticas na hora de investi-lo de modo a persuadir você a entregá-los. Propostas fantasiosas que impressionam como umas histórias de aventuras sempre ocorrem ao novo proprietário de ouro. Elas surgem para adotar seu tesouro como poderes mágicos que o capacitarão a trazer ganhos impossíveis. Observem sempre, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos que fazem grandes riquezas. Rapidamente. Não se esqueçam dos homens ricos de Nínive, que não admitiram qualquer coisa que pudesse pôr em risco o principal ou não trouxesse em si mesmo a certeza do lucro. Aqui termina minha história sobre as 5 leis de ouro. Ao contá-las, espero ter passado para vocês os segredos que meu pai me propôs. Não há realmente segredo, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender
e então seguir se deseja seguir a multidão rica. Como aqueles cães distantes têm de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde em cima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade, direito dos seus serviços. Pelos seus serviços tão lealmente prestados. 10 anos depois desta noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro? Se houver entre vós quem, como Nomazir, venha a usar uma parte do seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma porção social ou a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade, depois de 10 anos, a contar de agora, for um aposentador seguro, como o filho de Arcade, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos. Ai de mim, elas não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem estão as recordações das coisas que deveríamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão rico que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moedas de ouro. A cada ano tornam-se mais ricos e mais valiosos como os tesouros de qualquer terra. Eles são uma recompensa da bela recompensa dos homens que iniciaram e que resolveram garantir sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acham-se um poder mágico. Guiem esse poder com o conhecimento das 5 leis de ouro e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia.